Boa tarde, pessoal. Estamos aqui então em mais um podcast pré-Aviva Sul. Já estamos de tarde, o evento será hoje à noite. A gente está aqui com uma pessoa especial. Prazer te receber aqui, John. Amém. E a gente quer conversar um pouquinho sobre o que o Senhor tem feito. É o primeiro evento da nossa igreja, do Ministério ID. 9 anos de igreja, de caminhada, e a gente teve a liberação do Senhor, a direção dele de fazer esse evento agora. Uau. E o que Deus tem falado com nós é sobre despertar o Rio Grande do Sul. Sim. Uma das coisas que eu mais falei, até a gente pode conversar no decorrer, é que a gente é conhecido como um estado que mata missionários. E que muitas vezes é um estado frio, orgulhoso, né? Sim. E a gente tem sentido que o Senhor está dizendo que Ele vai despertar o nosso estado. Amém. Vai avivar os nossos corações. Mas eu acredito que o avivamento ele começa com transformação. Então é a gente ter a transformação do nosso eu, a transformação na vida das pessoas, para que a gente possa transformar os outros lugares, né? A sociedade, tudo isso. E tu estava comentando com nós ali no almoço que tu tem viajado, né? Sim. O Brasil todo e essa correria. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que tu sente que Deus ele tem falado para essa nova geração. Eu acredito que nós estamos vivendo o tempo onde o nome de Jesus está voltando a ser o centro. Você vai perceber no decorrer da igreja do Brasil vários momentos onde Deus ele levantava um movimento, um monumento ali para que uma mensagem fosse de acordo com a resposta da sociedade. A igreja nada mais é do que uma mensagem de Deus do céu para a terra. A igreja é o canal, a ponte onde aquilo que Deus precisa fazer na sociedade aconteça. Então ele usa e fala com o teu povo para que esse povo emita essa mensagem e a sociedade seja transformada. Você vê ali na década de 2000, a gente viveu um tempo onde as promessas de Deus começaram a ser declaradas. E a gente tem um grande movimento falando sobre promessa, sobre prosperidade, sobre todas as coisas que traziam esperança. E você via que isso era um reflexo de um povo que precisava disso. Só que nesse tempo ali, eu acredito que vem principalmente ali pós-pandemia, a gente está vivendo um tempo onde tudo se aponta para um tema central, que é a pessoa de Jesus. Nós estamos vivendo talvez um dos avivamentos mais poderosos no Brasil, de que as pessoas tirando tudo aquilo que é paralelo ao nome de Jesus. Não que as promessas não sejam importantes, não que a prosperidade não seja importante, mas ela está sendo secundária. Tipo assim, cara, tudo isso não importa se Jesus não tiver. E eu percebo isso em ponto em comum. Todos os lugares que nós estamos indo, quando nós começamos a declarar o nome de Jesus, é como se ele aparecesse de uma maneira única e marcasse a nossa vida. E eu acredito que esse é o tempo onde a pessoa de Jesus está sendo elevada, o tempo onde a centralidade do evangelho está vindo à tona, e a partir disso uma nova geração se levanta. Porque uma nova geração que olha para Jesus como seu único foco também transforma a sociedade a partir do nome de Cristo. E aí não cria nenhuma ideologia paralela, nada a partir disso. É interessante falar isso, porque na quarta-feira a gente teve macro lá na igreja. Legal. E a minha palavra foi voltada sobre isso, que a igreja está voltando a ser cristocêntrica. Ter Cristo no centro de tudo, Sim. De tudo, né? E entre todas as músicas que vocês ministram, qual é a que tem falado muito de uma forma especial, talvez, no teu coração? Cara, assim, eu acho que a primeira de todas é Me Ama. A gente vive algo assim, até entrar um pouco nisso. Eu sou filho de pastor e infelizmente ou felizmente, o filho de pastor ele tem uma dualidade, que é você primeiro se apaixona com a igreja e depois você se apaixona por Deus, entendeu? Porque você acaba entrando ali num ativismo que você descobre assim, tem um Deus que tá ali naquele tempo, mas eu vou ter que conhecer ele no decorrer das coisas, porque o meu pai precisa de ajuda. É mais ou menos isso. Sim. O filho de pastor, ele passa por isso. Eu acho que eu comecei a ministrar, eu tinha uns 7 anos de idade. Porque era mais ou menos assim, não tinha baterista na igreja, e aí eu descobri que eu tocava bateria. Só que aí chegou um baterista na igreja, aí não tinha tocador de violão, aí eu aprendi a tocar violão, aí depois chegou o tocador de violão, aí não tinha guitarra. Era mais ou menos assim, eu tava buraco, sabe? Sim. E aí numa dessa eu descobri que eu cantava. E foi mais ou menos assim, porque faltou o cara lá, eu descobri que eu cantava. E só que
no decorrer de você se apaixonando ali pela igreja, você vira uma aliança, porque você vê os teus pais se entregando, vivendo aquilo de maneira muito poderosa, e ao mesmo tempo eles levando muita pancada por viver essa situação. Vai criando uma realidade dentro do seu coração de assim, cara, será que Deus é tudo isso mesmo? Será que a igreja é tudo isso mesmo? E ali quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu meio que dei uma afastada forte de Deus. Infelizmente eu me afastei ali, mas como um bom filho de pastor, tinha um pai bem doido de Deus, falou assim, ó, enquanto você morar debaixo do meu teto, domingo você tá na igreja. Eu falei, eu não vou tocar. Ele falou, tá tudo bem, mas você vai ter que lidar com o fato que você ainda mora debaixo do meu teto, então você vai ter que estar na igreja de domingo. Eu falei, não, tranquilo, a gente tem um acordo. E aí eu ia domingo, e dia de semana, periodicamente, eu acordava 3 horas da manhã com a pessoa orando na minha cabeça, assim, mas tá tudo bem, acontece, acho que isso é mãe, isso é normal, acho que todo mundo já passou por isso. Só que infelizmente, nessa época, eu vivi um gap ali de uns 3 anos, assim, foi dos meus 16 aos meus 19, que eu vivi coisas com Deus e coisas contra Deus, tendo uma rebeldia muito grande no meu coração, que eu confesso que quando eu voltei, dentro de mim tinha uma parada que eu falava assim, ó, meu tempo passou, eu fiz muita coisa errada, Deus não vai me dar mais uma chance. Eu vivi uma realidade assim, de falar, cara, tá tudo bem, eu dei muito trabalho, eu vou ter que lidar com o preço disso, porque Deus é gracioso, mas a consequência não tem como evitar. Isso é o que eu falava na minha cabeça. E eu tinha N pensamentos assim, desde coisas que envolveriam minha família pessoal, até ministerialmente. Eu falei, cara, meu destino é esse. E aí, pra mim, o maior sinal, e eu acredito isso até pra você que tá assistindo a gente aqui, que é homem, solteiro, o maior sinal ministerial de confiança de Deus na sua vida vai ser quando você casar. Uma vez eu ouvi um conselho de um cara que falou pra mim assim, quando eu casei, agora você vai ver Deus te levantar, porque Deus te confiou a coisa mais importante que ele tem, que é uma filha dele. E eu acredito nisso. No dia que eu casei, foi um mover de Deus na minha vida. Eu orava muito, assim. Vocês me seguem no Instagram, lá vocês vão ver a minha esposa, vão perceber que claramente eu orei muito mais do que ela. Porque, tipo assim, ela, coitada, tá pagando a promessa. É brincadeira. Mas assim, rapaz, vivia numa situação assim que eu falei, cara, no dia que eu casei com a Nicole, a gente tava de lua de mel, voltando e tal. E a gente colocou essa versão de Me Ama, a gente colocou essa música aqui, a versão do John Macmillan, que é o criador da música. E aí tinha a ponte, e eu dirigindo na lua de mel, a gente tava indo pra uma cidade de praia, e eu comecei a cantar aquela ponte, e eu chorava muito. Porque pra mim a graça foi um oceano, porque Deus me vê, eu casado, tendo uma segunda chance, vivendo ministério. A gente nem tinha explodido no Brasil, não tava vivendo nada. Eu nem me considero que Deus ainda aconteceu isso com a minha vida. Eu não consigo ver isso nessa magnitude. Eu acredito que eu só tô sendo fiel com a porção que Deus me deu agora. Mas a gente não tinha nada nosso no YouTube grande, não tinha vivido esse negócio que a gente viveu. E eu comecei a cantar e eu chorava muito. Muito, muito, muito. Eu pegava na mão da minha esposa enquanto a gente tava dirigindo e eu chorava, uma glória de Deus entrou no carro assim, porque a graça tinha sido um oceano que tinha me dado uma mudança de vida. E aí ela olhou pra mim e falou assim, amor, você devia gravar essa música. Eu falei, você acha? Ela falou assim, é porque você tá cantando com tanta verdade, e aquilo que é de verdade transforma as vidas. Eu falei assim, ok. Eu voltei da lua de mel, chamei os meninos, fomos pro estúdio, e a gente foi e gravou. Acho que umas 2, 3 semanas a gente tava na igreja, num culto de quarta-feira, de maneira despretensiosa, a gente gravou Me Ama. E hoje a gente tá vivendo isso. Então, pra mim, a primeira música que mais me ministra pelo testemunho é essa. E se eu fosse dar um top 3, a segunda é Cristo, do Alessandro Vilas Boas, que também é a mesma coisa. Parece que eu sinto uma pancada nas minhas pernas toda vez que eu começo a cantar essa música. E por último, Tudo é Perda, do Felipe Rodrigues, assim, que também é outra música. Mas assim, se você for ver, o resumo é tudo apontando pra Jesus, que a gente não é nada sem ele, e a gente não vai conseguir fazer nada sem ele. Mais ou menos isso. A gente se identifica muito, entre o Matheus também. Filho do 2, filho do pastor. Então, sabe como é que é, né? Eu acho que a coisa que mais me pegou quando tu falava foi essa questão. Eu tive a mesma fase, então os meus pais sempre foram da igreja, então era aquela coisa, tipo assim, sair da escola, vai pra igreja e acordava em casa. Como eu chegava em casa, não sei. Não é aquilo, e aquele negócio, né? Tipo assim, ó, você entra pra igreja, aí de casa a igreja entra pra dentro da sua casa. Isso. Não tem muito o que lidar, a mesa, é todo mundo conversando sobre aquilo. Era um negócio aquele assim, membro lá e tal, é mais ou menos isso aí. A gente fala às vezes, segunda-feira lá em casa é o nosso dia. E aí, tipo assim,
é família, a gente vai ficar família. Quando a gente vê, a gente tá resolvendo as coisas. Não, normal, normal. Tipo, não. Cara, eu lembro que o meu pai, a gente é melhor amigo, eu e meu irmão, assim, dos meus pais. Porque, resumidamente, a gente chegava e falava assim: ei, pai, como é que tá aí o negócio? A gente tem que resolver o quê? Qual que é o negócio do prédio, construção e tal. E a gente foi aprendendo isso muito cedo. E, cara, eu vou te falar, tem gente que acha isso, tem gente que demoniza isso. Sim. Eu vou dizer... Esse é a melhor coisa que existe na nossa vida, é a gente olhar pro lado e ter a nossa família na jornada que Deus confiou pra gente. E nos meus 20 anos, eu dei uma afastada também. E nesse tempo, eu comecei a falar que era o Deus dos meus pais. Oh, meu Deus. Eu dizia, não, é o Deus dos meus pais. Até agora eu conheci Deus através deles, né? Sim. Mas servindo na igreja e tudo, tá sempre assim, o que precisava era pau pra toda obra. E depois de um ano, era a mesma coisa, eu saí de casa e eu fui morar na frente da igreja. A mãe passava na frente da igreja, na porta, pra dentro. E até que teve um dia que eu acho que tem aquela questão, que tem um momento que Deus, ele nos pega, né? É, isso aí. E esse dia eu acho que é a coisa mais forte no meu coração, e que foi uma das primeiras vezes que eu escutei a voz de Deus falando diretamente comigo. E a frase que ele falou pra mim foi: a partir de hoje eu não sou mais o Deus dos teus pais, eu sou o teu Deus. Glória a Deus. E depois daquele dia a gente começou a caminhar junto em ministério, juntos mesmo, né? E todo mundo assumindo uma frente. O Matheus descobriu que era do louvor também. Aí foi pro louvor, já saiu, não era mais pequeno, já tava se tornando adulto. Mas eu também, tem muita gente que fala: é fanatismo, vocês vivem pela igreja, vocês estão sempre ao redor da igreja. Mas eu creio que Deus colocou algo no coração dos nossos pais e acabou que a família inteira comprou o ministério junto. Cara, eu vou te falar assim, hoje caminhamos juntos. Cara, gente que quer dizer que ama Jesus, mas não ama a igreja, cara, vocês são tudo doidos. Eu vou logo dizer, esse é o corte polêmico aí. O ministro João Dias fala que quem diz que ama a Deus, mas não ama a igreja é endemoniado. Até vou dizer de novo. Olha aqui pra essa câmera aqui, ó. Se você diz que você ama Jesus, mas você não consegue ser ligado na igreja de Jesus, não consegue amar a coisa que Jesus mais ama, você realmente tá vivendo um evangelho falso. Porque, cara, aquilo que Deus faz é através da comunhão. A igreja sou eu. Mentira, é nada. Você sozinho você não consegue ser. A verdade é que existe algo na mesa. Existe algo quando a gente tá junto, em comunhão com os irmãos. Cara, a coisa que mais vai doutrinar a gente é a gente viver a igreja de verdade. É a gente caminhar junto com as pessoas. É a gente poder aprimorar os nossos dons. É a gente aprender a amar o outro. Sabe, a coisa que eu tava esses dias com o meu pastor em Fortaleza, e ele falou algo pra mim que marcou a minha vida. Ele disse assim, ó: as pessoas mais difíceis da minha vida são as pessoas que Jesus me enviou. Eu falei: como assim? Sim, todas essas pessoas que eu considero difícil são as pessoas que Deus me lembra que Ele é Deus na minha vida. Porque elas me colocam cara a cara com o evangelho. Porque elas eu tenho que superar, eu tenho que perdoar, eu tenho que investir graça. E esse é o poder da igreja. O poder da igreja é você abraçar a gente que você não quer. Pra você conhecer Jesus de um jeito que você não conhece. Então não tem como você desvencilhar Cristo da igreja. É loucura. Entendeu? Mas é isso aí, vambora. Não, mas a gente lá é muito isso. Tanto que a mãe era tanta gente. Porque a minha casa é uma extensão da igreja. É normal, né? Então, tipo assim, lá a gente tinha sofá, tinha poltrona, coisa assim. Ela tirou tudo, colocou uma mesa gigantesca. E é a mesa dela, então, tipo assim, a gente tá dormindo, eu acordo, tá metade da liderança, tá reunião, coisa assim. Não, é um negócio assim, ó. Às vezes acordava aquele converseiro, descia o cabelo desse tamanho assim, olhava assim. Entendi. E aí voltava pra lá, entendeu? A porta do nosso quarto, assim, tá direto na sala. A gente só abre o olho e a gente... Normal demais. Assim, tipo, é rotatividade. Esse aqui, 3 da manhã, pega violão, vai pra sala, começa. Não, esse aí, lá assim, em casa eu era esse cara. Eu era o cara que me abriu um dia, a gente tava em casa. Aí eu tinha muito disso, assim. E aí eu fui tomar café da manhã, e aí tava todo mundo da minha família sentado numa mesa. E aí meu pai falou assim: ó, filho, eu preciso te falar uma coisa. Eu entendo de verdade que você tá no mover de Deus.
e eu vi que você entrou numa guerra essa madrugada. Eu falei, entrei, pai. Eu falei assim, tem como você não botar nós no meio? Porque nós queríamos dormir. Pois é. Falou brincando, obviamente. Mas é porque, cara, eu endoidava. Eu entrava nos mantos, pegava óleo ungido pra ungir a casa inteira. Do nada, eram as marcas de mão na casa. Eu gritando, e nos quartos, todo mundo dormindo, abrindo e tal. E eu tô vendo Deus fazendo. Tá? Normal. Mas é que de crente é isso aí mesmo, gente. É maravilhoso. Então, eu gostaria de saber o que Deus tem tratado no coração de vocês nos últimos meses como ministros. Legal. Da adoração. Eu acho, cara, que o que Deus mais tem tratado no meu coração nos últimos dias é que Deus tem ciúme. E Ele não vai dividir a glória dele com nada na nossa vida. Eu acredito que essa é a coisa que Deus mais tem falado comigo. É como se fosse um amor que nos algema. Não, assim, é pior, cara. Eu confesso, assim, eu tive uma experiência umas 4 semanas atrás, que eu tava em casa com a minha esposa. A gente tava vendo um momento comum, assim. A gente tem uma série que a gente ama muito, que é Friends. A gente ama Friends. Eu acho que a gente já assistiu umas 5, 6 vezes essa série. Não estamos fazendo nada, a gente faz um negócio lá pra comer e fica assistindo pra dar risada. E aí eu peguei o celular e eu gosto muito da Bethel, né? Eu amo a Bethel, assim, eu escuto muito eles. E eu vi que eles tinham lançado uma versão de uma música que eu gosto muito, que chama a música Who Else, o nome da música. Aí eu peguei o fone e falei assim, amor, continua aí que eu só vou escutar um negócio aqui e eu já volto. Cara, quando de repente Deus entrou assim na sala. E aí, sabe aquele momento, eu falei assim, ó, você dá licença porque vai ficar feio pela maneira que eu vou começar a chorar aqui. Aquele choro que você não tem dignidade, sabe? E algo dentro de mim, assim, tremia. E quando eu cheguei no meu quarto, Deus gritava pra mim assim, ó, eu não vou desistir até que você entregue tudo aquilo que um dia que você me prometeu que me daria. Você me prometeu tudo de você. Você me prometeu toda a sua vida. Você um dia entregou no teu altar. E eu, nessa temporada, eu vou querer isso de você. Eu tenho ciúme de você. E eu não vou dividir você com nada que não seja meu. Então, acho que assim, de maneira clara e objetiva, a coisa que Deus mais está tratando no meu coração é que se chega perto de receber um incenso que é dele, ele vai tirar. Se a estrada receber um incenso, uma glória que é dele, ele vai me tirar da estrada. Se as minhas músicas tirarem um incenso que é dele, ele vai tirar as minhas músicas. O sentimento que eu tenho é esse. É como se eu vivesse a todo momento assim, olhando pra ele e falando assim, olha, eu tô vivendo tudo isso, mas você ainda é o cara que é mais digno. O teu nome ainda é maior do que tudo isso aqui. Se o Senhor me chamar por um dia e falar assim, abandona tudo, o Senhor ainda tem o meu coração. E Deus tem me pedido isso todos os dias, sonda teu coração. Vê se há dentro de você como é que tá as tuas intenções. Sabe, porque se na lei você peca com a ação, na graça o sarrafo é mais alto. Você perde tudo se a tua intenção já não tá boa. Jesus não quer ser mais amado simplesmente numa ação que a gente faz. Jesus, ele quer ser amado na intenção do nosso coração, onde a gente vai olhar pra ele e falar assim, ó Deus, eu tô fazendo isso e eu tô olhando pra você, e não só tô olhando, eu tô querendo olhar. Você tem os meus olhos, você tem a minha atenção, você tem tudo de mim. Então nesse dia, eu pessoalmente, assim, eu tenho visto Deus, ele me moído nesse lugar onde ele quer ser tudo e onde ele não quer dividir a glória dele com nada. E a segunda coisa é que onde eu tenho visto Deus ser um Deus que constrói coisas em família. E eu e minha esposa, nós temos escolhido desse lugar onde o avivamento poderoso ele começa dentro de um lar, sabe? E a gente tem provado esse lugar. Eu acho que tudo isso que Deus tem feito na nossa casa vem desse lugar, do altar que nós temos levantado dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E nós temos visto a mão de Deus nos convidar cada vez mais perto. E Ele nos chamando, dizendo, você é meu. Eu tenho como você, como algo que eu tenho como é a minha primícia. Eu tenho ciúme de você. Eu acho que é isso. Eu sinto muito isso também. Direto na igreja, direto. A mãe, ela não para de chorar ali, ó. Porque é realmente o que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Também nós, lá em casa, como família, como igreja, a gente tem visto Deus, ele falando isso pra nós. Que ele quer a nós a todo tempo, a todo instante, a todas as coisas. E ele realmente não vem dividido a gente com nada, né? Eu, nesse último ano, eu passei morando fora, lá em Santa Catarina. E
eu falava direto pra mãe, né? Eu vou dar um tempo no ministério porque eu preciso focar no meu profissional. Eu preciso crescer profissionalmente, né? E teve um dia que eu sentei assim e eu fui no culto lá na minha igreja. E quando eu tava no culto, era um culto sobre Deus realinhar corações. E quem quisesse que Deus, ele começasse a tomar as direções dos caminhos, fosse lá na frente, né? Aí eu fui lá na frente, normal. E daí na hora que o pastor foi orar por mim, ele falou assim: Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida, cara. Eu disse: amém, né? Aí a gente vai, né? O pessoal vai falando assim. Eu disse: amém. 2 dias depois eu tava com a mala voltando pra casa. E quando eu cheguei aqui, foi o que Deus, ele começou a falar comigo. Ele disse assim: lá eu não estava sendo o centro, aqui eu vou ser o centro, que eu vou te preparar. E quando eu for totalmente teu e tu for totalmente meu, aí sim tu vai ter entendido tudo que eu tenho pra ti, sabe? E eu tenho muito isso no meu coração. Esses ciúmes que Deus tem de nós, né? O ciúme que ele tem dos nossos afazeres, do nosso dia a dia. E às vezes, assim, quando eu deixo de fazer o meu devocional por alguma correria de manhã e vai ficar pra final da tarde, final da noite, eu sinto assim, eu brinco, o Espírito Santo é nosso amigo, ele é íntimo, né? Eu vejo às vezes que ele já tá chateado, sabe? Aquela coisa tipo assim: você queimou comigo. Tem uma frase que eu amo do Bill Johnson, que ele diz assim, ó: que Jesus e o Senhor, eles são... Jesus é como um rio, Deus é como o sol. Mas o Espírito na Bíblia, ele foi representado por uma pomba. E a graça do ser humano é aprender a andar com uma pomba pousada no seu ombro. Forte. Não fazendo nenhum movimento brusco para que ele não vá embora. O Espírito Santo é isso. Ele é como uma pérola. Caraca, tá forte aqui. A gente não pode perder ele, cara. Eu acredito que quando Sabe? a Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo, acho que não é um prédio que o Espírito Santo quer. Não, ele quer um quarto. Não é. Ele quer uma mesa. Ele quer um coração, ele quer tudo rendido a ele. Então, quando fala ali, não é um prédio que ele quer, mas ele quer ser habitação e não só uma visitação nos dias de culto, sabe? Porque o Satanás, eu acredito não, tenho certeza que o Satanás ele não tem medo da fé de um culto de domingo. Ele tem medo daqueles que reconhecem que são filhos de Deus, mas que chega na segunda, na terça, na quarta, são os mesmos de domingo. Então, é uma frase que eu carrego para sempre, sabe? É esse versículo que nós somos o templo do Espírito Santo, mas não é um prédio que ele quer, é uma vida rendida totalmente para ele, sabe? É tão doido isso, fixados totalmente nele. porque Apocalipse, ele vai dizer isso: eu tô à porta, eu tô batendo. Se você abrir essa porta, eu vou entrar na tua casa e eu vou ceiar com você. A verdade é que o Espírito Santo, ele quer uma mesa de comunhão. Ele tem um lugar de encontro para nós, assim. E tudo muda quando a gente entende isso. Tudo muda. O nosso coração, ele vai para um outro lugar. O nosso coração, ele... Cara, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Todas as vezes que a gente entra nessa de querer fazer algo para nós, a gente entra numa guerra com Deus, a gente só tá se desgastando. Tem um texto que eu amo que diz assim, ó: duro contra ti é recalcitrar contra os aguilhões. Você tá lutando à toa. A vontade dele vai prevalecer. E é um negócio tão doido, porque pra quem é dele, obviamente, porque tem pessoas que vão viver dentro da igreja, mas não vão provar da intensidade do propósito de Deus, porque vão viver uma fé 50-50 ali, tranquilo. Nós vamos aqui, eu declaro aqui, e tá tudo bem, viu? Porque essas pessoas vão ser abençoadas e tá tudo certo. Mas tem uns que Deus vai olhar pra ele e vai assim: cara, você não tem opção. Você não tem. Eu vou te colocar num ponto, por exemplo, você vai olhar pra Jonas. Todo mundo pensa que Deus levantou Jonas pra pegar pra Nínive porque Deus queria salvar Nínive, mas na verdade não, Deus queria salvar Jonas, porque Jonas era um profeta usado. Pra todo homem que Deus escolhe, Deus coloca esse homem em lugares para que o coração dele seja moído. Deus permite regresso, por exemplo, como que você fez, que aos olhos humanos é um regresso, mas para Deus olhar para você assim: eu tô destruindo um altar no seu coração para que você entenda que você é meu. Cara, vai ter coisa na nossa vida que nós não vamos, que Deus vai olhar pra gente e falar assim: ó, eu só tô fazendo isso pra você lembrar que você não tem pra onde ir. Os meus olhos vão olhar pra você, pra que você saiba que você não tem outro lugar pra onde ir. Porque, e isso é com tanto amor, porque eu acho que é isso que é o negócio, sabe? Quando Deus fala com a gente sobre isso, aos nossos olhos a gente pensa numa pessoa que falaria com grosseria. Só que ele faz isso dentro da gente com tanto amor que constrange a gente. E parece assim que a gente fala assim: cara, por que eu não entendi isso antes? E aí é onde entra aquilo, cara. Eu não tenho tempo a perder.
Hoje eu tenho falado isso com Deus. Assim, ó, Deus, é o seguinte, o Senhor tem que me alinhar. Faz isso logo. Porque eu não quero viver nem um minuto longe daquilo que o Senhor está fazendo. Amém. Eu não posso. Sabe? E eu vou dizer algo pra você. Enquanto você falava aqui, eu senti dizer algo pra você. Deus vai te esconder por 1 ano. Deus te trouxe pra cá pra te esconder por 1 ano. E quando o ministério dos teus pais cumprirem 10 anos, Deus vai levantar a igreja deles e Deus vai te enviar pra fora. Amém. Mas não é no Brasil. Se prepara, se esconde, estuda e deixa Deus terminar tudo que Ele quer fazer. Deus precisa do teu coração quebrantado. Amém. Deus vai te moer e não vai ser doloroso. Ele vai mudar os teus olhos. Ele vai seduzir os teus olhos. Você vai ficar 1 ano não conseguindo olhar pra nada que não seja Ele. Vai ser o seu ano de maior jejum. E depois que isso acontecer, você vai para os Estados Unidos. Isso tá gravado. Amém. Pode contar. E isso vai acontecer depois da década que os seus pais completarem de ministério. Amém. Porque isso vai acontecer uma virada de chave na vida deles também. O 9º ano é o ano mais difícil. É o ano de transição. Vocês precisam estar juntos como família. Amém. Eu sei porque Deus me trouxe aqui. 9 anos. É o ano mais difícil. É o ano de transição. Tudo é prensa. Tudo é prensa. Vocês são prensados de todos os lados. Vocês são pressionados de todos os lados. E às vezes vocês falam assim, ó, não tem noção do que parece que é aquele negócio. Vocês estão no meio do deserto. Existe algo poderoso. As torrentes do Negev, elas dizem algo aqui que marca a nossa vida. Porque assim, ó, por 1 ano eles vêm e um grande fenômeno acontece. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. A única coisa que eles têm é um sinal de que tudo tá mudando. E qual é o sinal? Eles sentem um cheiro de terra molhada. Porque quando o cheiro de terra molhada chega aqui no pé do monte, quer dizer que lá em cima já começou a chover. E nesse tempo vocês estão vivendo isso. Vocês estão sentindo o cheiro de uma coisa nova, só que vocês não sabem que hora que vai acontecer, vocês não sabem o que vai acontecer, vocês não sabem como que vai acontecer, mas vocês sentem cheiro. Só que Deus tá falando assim, ó, permaneça na pressão. Ela tá gerando um óleo maior do que vocês imaginam. Tá gerando uma coisa muito interessante, muito maior do que vocês imaginam. Deus tá falando pra vocês assim, ó, alargue as tendas. Dê passos de fé. Dê passos de fé. E o sinal disso vai ser quando eles tiverem que te entregar. Porque a verdade é que você foi por conta. Os teus pais não te entregaram, porque não era a hora deles te entregarem ainda. Mas Deus vai enviar você como um Isaac. E no dia que Deus enviar você, a igreja explode. Aleluia. Amém. O mais enfim. louco é que eu acredito que Deus confirma 3 vezes. E eu recebi essa palavra 2 vezes esse ano. Amém. É a 3ª vez hoje. Glória E a Deus. Exatamente as mesmas palavras. Glória a Deus. Amém. Obrigado pela tua vida, irmão. Obrigado mesmo. Eu confesso que eu não tenho mais lágrimas pra chorar que essa semana, então. O Senhor, eu vejo que Ele fez exatamente o que você tá falando. E essa semana foi dolorido, porque Ele quebrou mesmo. Amém. Sabe? E fui pra casa chorar com quem cuida de mim. Mas o Senhor, Ele tem libertado, aberto, me mostrado com muita tranquilidade. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. acho que Deus tá fazendo algo em todo esse mês, esses 6 meses. É luta. Então esse podcast tinha que acontecer antes do Avivação. Amém. Pra gente ter certeza que as pessoas podem não ver, mas Ele tá vendo. Amém. E tudo que tu falou é bem direcionado, Espírito Santo, porque tu descreveu praticamente a nossa casa, a nossa família. Glória a Deus. Coisas Glória que a nós Deus. enfrentamos que a gente diz como. Glória a Deus. Mas a gente continua crendo que Ele é Deus e Ele permite algumas coisas para nós confiarmos mais nele, mas ao mesmo tempo revelar talvez algo que está dentro de nós Amém. escondido, Isso. que um dia pode nos impedir de ver aquilo de Deus. Então é muito além de uma fé inabalável, mas é saber que o segredo está na mesa, está na comunhão e nunca murmurar e reclamar de quem Ele é. Então, Amém. Glória a Deus Deus. é Deus e Ele não falha. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua vida. Amém. irmão. De verdade. Uma honra estar aqui. De verdade. Pra encerrar, irmão, eu te conheci, sabe como? Acordando xingando esse aqui. Pelo amor de Porque- Deus, coitado.
tu ficava cantando Me Ama a noite inteira na minha cabeça. Tu terminava, começava de novo. Terminava, começava de novo. Então, tipo assim, ó. Aí eu disse assim, mas quem canta? E daí toda hora que eu ia pegar no som, eles escutavam, vamos juntos? Aí eu olhava, o que esse guri tá fazendo, gente? Ai, meu Deus. Aí era ele lá no quarto. Aí começou a acompanhar, A galera falou, eu tô louca pra chegar lá na Expo e escutar o John dizendo, vamos juntos, eu vou dizer, vamos! Então tá todo mundo nessa, e daí aqui, e daí começou. Aí foi pro louvor, o Manu não tá aqui, mas ele é o nosso outro irmão, ele é líder do louvor lá na igreja. E daí já foi pro louvor, então, só pra dizer que é só você, basicamente, lá hoje, porque Glória a Deus, cara. tem sido um tempo de inspiração e a gente tem recebido muito através das tuas canções. Glória a Deus. Nas nossas ministrações e o que Deus tem falado. E quando tu recebeu o convite para o Viva Sul, quero saber, tipo assim, o que tu pensou disso e qual a mensagem para terminar que tu deixa pro pessoal que vai estar lá hoje à noite com a gente. Cara, eu vou dizer algo que vocês não sabem. Eu sou apaixonado pelo sul do Brasil. Talvez uma das experiências mais frenéticas espirituais que eu tive na minha vida, eu tive em Porto Alegre. E quando eu vim pra cá a primeira vez, eu vivi talvez uma das experiências mais espirituais de retaliação que eu já tive, assim. Deus me ungiu como uma adoração profética, assim. Eu tenho muita certeza disso. Inclusive, uma das pessoas que cravou isso no meu coração é um amigo nosso, que é o pastor Samuel Wagner, que uma vez me deu uma palavra assim revelada de Deus, trazendo isso, que Deus tinha me levantado como esse ministro de adoração profética. Por isso que pra mim nunca é só uma agenda. Nunca. Cara, nunca é só uma agenda. A gente tem o costume de orar a Deus antes, a gente aceita os convites, eu tento aceitar todos os convites que eu posso. Mas ao mesmo tempo, quando eu aceito, logo depois que a gente diz sim e tudo é alinhado, eu já entro em um processo de oração para entender qual porção que Deus quer levar, porque eu não acho que eu tô só levando uma música. Eu sei que dentro de mim carrega uma unção de rompimento. E essa unção de rompimento, ela foi liberada aqui em Porto Alegre, por um profeta. Aqui no sul. No sul. Desculpa. Um profeta de Deus, ele colocou algo na minha vida, ele liberou uma unção que me marcou. E desde então, eu tenho um amor muito grande por essa região. Então, quando eu vi que eu recebi esse convite, o meu coração, falei assim, cara, é a primeira vez que eu volto depois de tudo isso que Deus fez na minha vida. Todas as vezes que eu vim, eu sempre vinha com palavras de você está sendo preparado, você está sendo forjado, vai chegar um dia que tudo vai virar e você vai voltar para derramar nova porção depois que Deus virar algo na tua vida. E aí eu lembro que meus amigos que moram aqui no sul falavam isso: John, você é muito grande, mas depois que tu casar, tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. E eu não entendia muito, mas hoje eu entendo. Existe uma porção de Deus única no casamento. E quando eu vim pra cá, eu tava vindo pra cá, a gente tava saindo ontem de Três Lagoas, eu tava orando e o meu espírito já começou a ficar agitado. E eu não sabia o que ia acontecer, mas dentro de mim eu já sabia de algo, que nós íamos receber uma unção de transição. A porção que Deus coloca no meu coração para hoje, para o Viva Sul, é que Deus vai transicionar as pessoas que estão aqui. Amém. Porque tem uma chave virada. Deus está trocando o céu da cidade. Deus está destronando coisas e está realocando as coisas. E eu vejo que Deus, ele vai fazer algo muito poderoso nessa cidade de Gramado. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam, mas é um peso espiritual muito forte. Mas, gente, no lugar onde o peso espiritual é aberto pro mal, ele também tá aberto pro bem. Porque não tem como barrar uma coisa. A verdade é o seguinte, o que Satanás quer? Ele quer que você pense que a tua voz não é suficiente. Mas Deus, nesse Aviva Sul, vai dar pra gente uma mensagem de entendimento. Amém. Que a nossa voz é suficiente pra calar o inferno. Aleluia. Que quando o nome de Jesus é exaltado... Ixi, tô todo arrepiado. Quando o nome de Jesus é exaltado, coisas mudam. Quando o nome de Jesus, ele entra, coisas são transformadas. Então, assim, eu sei que eu não tenho nem foi acordado isso. Não tenho um negócio de pregar hoje lá. Nem quero adorar, porque as pessoas querem me ouvir cantar. Mas no meio de tudo isso, eu tenho essa palavra queimando no meu coração. Deus vai nos batizar nesse evento de hoje. Aleluia. Porque Gramado vai ser
ser transformado numa cidade onde Deus encontrou remanescente que não se vende, onde Deus encontrou gente que não se dobra, gente que não vai vender a sua túnica para sentar na mesa de Jezabel, gente que vai olhar e falar assim: olha, eu não me dobro mesmo que o convite seja bom, eu não me dobro mesmo que a aliança seja muito poderosa. Por quê? Porque quando o nome de Jesus se manifesta, homens são destronados. Então acredito que a mensagem para você que vai estar no Aviva Sul, para você que vai assistir isso depois de ter participado, é: permaneça firme e não se venda por aquilo que está por vir. Mesmo que as propostas sejam boas, Deus te levantou como profetisa, como profeta nessa cidade. Enquanto você decreta, coisas são transformadas. Enquanto você libera o teu clamor, Deus faz algo na tua casa. Enquanto você libera o teu clamor, Deus faz algo na tua empresa. Porque esse é o tempo. Remanescentes que não se dobram, que permanecem, que levantam um altar e que fazem Deus o nome conhecido. E eu vou te falar, pode contar, o slogan da cidade, a cultura da cidade, tudo vai mudar. Aleluia. Porque Deus vai encontrar um povo que não se dobrou. Um povo que vai ver um celeiro de avivamento, onde pessoas vão começar a andar, eles não vão entender, mas vão começar a chorar, porque a glória de Deus vai estar ali. Amém. Eu acredito em dias que a gente vai começar a escutar: Deus se mudou para Gramado. Porque isso é o que o avivamento acontece. Avivamento é o sinal, o que todo mundo, quando estava lá em Gales, quando estava em Azusa, quando estava lá na Inglaterra, o sinal e a história que contavam para eles é: Deus se mudou para aquela cidade. Por isso hoje Deus está fazendo algo ali. Então eu acredito que esse Aviva Sul, o que está acontecendo aqui em Gramado, é Deus construindo um epicentro para a glória de Deus. E Ele vai fazer isso através da igreja. Deus vai gerar coisas novas e a minha expectativa tá grande para esse tempo. Em nome de Jesus. Isso é top. Pra encerrar, cara, se Deus mandar tu falar lá, não, vai dar tu tá com toda a liberdade. Pode parar de cantar, prega, seja usado por Deus. Amém, lá. Esse é o desejo do nosso coração. E é aquela coisa, né? Deus, Ele tá levantando pessoas que não vão negociar princípios. Amém. Não vão negociar os princípios dele. Amém, queridos? Esperamos vocês hoje à noite lá. E se você for olhar isso aqui depois, né, estar assistindo, que Deus esteja visitando a sua casa. Amém. Deus abençoe e aguardamos vocês. Tamo junto. Uau! É isso aí, né? Foi, hein? Uau!